Atos capítulo 13, nós vamos ler até o versículo 27 e vamos meditar em todo o capítulo nesses minutos dessa manhã de hoje. Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali foram para Chipre, chegaram a Salamina e anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. E este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora mesmo, eis aí está a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu uma névoa sobre ele e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge na Panfilha. João, porém, se apartou deles e voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando a Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer: irmãos, se vocês têm alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo levantou-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, e disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais, o exaltou e exaltou o povo de Israel durante sua peregrinação na terra do Egito, desde onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso deu-lhes seus juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Cumpriram as profecias. Amém? Glória a Deus. Queria ler também um pouco o versículo, a partir do versículo 42. Ao saírem eles, rogaram-me que no sábado seguinte falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam
a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade foi ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, blasfemaram e contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se regozijaram, se glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por aquela região, mas os judeus instigaram mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território. E eles, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém? 6 minutos, a leitura de Atos capítulo 13, porque esse capítulo vai nos mostrar uma nova fase da igreja do Senhor Jesus, nesse livro escrito pelo Espírito Santo através de Lucas. Até o capítulo 9, os irmãos percebem que o evangelho estava bem restrito aos judeus. Deus abre a visão, o entendimento da igreja para eles irem além. E a partir do capítulo 9, um personagem é levantado pelo Senhor, que vai ser citado até o final do livro de Atos, que é o apóstolo Paulo. E nós lemos o capítulo 13, e eu coloquei um título para a gente meditar: o Espírito Santo conduzindo a missão. O Espírito Santo conduzindo a missão. Porque vemos logo no capítulo 13, Lucas descreve como vivia a igreja de Antioquia. Essa Antioquia da Síria. A igreja que nós vimos, que tinha uma característica muito interessante, de líderes que eram de culturas diferentes, multirracial. Capítulo 13 mostra aí que nessa igreja tinha profetas e mestres, são os dois dons que o Espírito Santo mostra claramente nesses homens. E fala aí de Barnabé, que nós já vimos, um discípulo amado. Fala também de Simeão, que tinha o sobrenome Níger, que significa negro, certamente alguém aí do continente africano. Fala de um outro homem chamado Lúcio, colasso de Herodes, ou seja, ele foi criado junto com Herodes, há muitas possibilidades, irmão de leite. E fala também sobre Saulo. Saulo aparece no último da lista. E como era uma igreja conduzida pelo Espírito Santo? A igreja de Antioquia é a igreja que mais entendeu a vocação missionária que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Mas essa igreja entendeu de maneira muito clara, e ela é o maior exemplo bíblico de uma igreja que ouve o Espírito Santo acerca da missão, do chamado missionário. Em primeiro lugar, nós percebemos, amado, que o Espírito Santo conduz a igreja a jejuar e a orar. O texto mostra que esses irmãos, versículo 2, serviam ao Senhor jejuando. Serviam ao Senhor significa ministravam ao Senhor, significa estavam diante do Senhor, buscando, orando, adorando, serviam ao Senhor jejuando. O Espírito Santo nos conduz a servir, ministrar e a jejuar. A igreja, cada filho de Deus, precisa ter sensibilidade ao Espírito Santo. Ele nos guia a essa intimidade, essas buscas maiores. O jejum não é só abstinência de alimento, jejum também é abstinência de distrações. O Senhor nos chama a jejuar para que nossa atenção esteja mais focada nele, para ouvirmos a sua voz. O Espírito Santo nos conduz a esse tempo. Em segundo lugar, uma igreja guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar com a igreja sobre pessoas e propósitos. O Espírito Santo vai falar com a igreja sobre pessoas específicas que ele quer levantar para propósitos específicos. O texto diz isso no versículo número 2. Enquanto eles serviam e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Parece que o Espírito Santo já havia falado ao coração de Barnabé e Saulo, já os havia chamado, e agora o Espírito Santo confirma no coração da igreja. O Espírito Santo vai falar conosco como igreja, como família de Deus, seja onde a igreja se reúne, família de Deus, sobre pessoas e propósitos, chamados específicos para enviá-los
para que a igreja esteja cumprindo o propósito, o chamado, a missão que Jesus nos deu, que é que o evangelho do reino alcance todas as nações da terra. Toda igreja verdadeira vai ter uma preocupação verdadeira para que o evangelho chegue a todas as nações da terra, todos os povos não alcançados, bairros, cidades, lugares menos alcançados da nossa nação, ou perto da gente, vai ser um alvo que o Espírito Santo vai nos levar a ir àquele lugar. Se somos igreja, vamos ouvir do Espírito Santo sobre chamado missionário, e ele vai levantar alguns para enviar, ou ser enviado. A gente percebe que a igreja vai e estende as mãos. O versículo 3, então jejuando e orando, novamente, o Senhor já falou que ia enviá-los, mas mais uma vez eles jejuam e oram, porque vem as confirmações de Deus, vem as condições necessárias, e a igreja impõe as mãos e os despede. Essa doutrina da imposição de mãos, mostrando que a igreja está enviando, que eles estão debaixo de um discernimento de Deus, e não só enviando, a igreja está se comprometendo de enviar e sustentar, ajudar, cooperar, apoiar. O Espírito Santo fala com a igreja sobre pessoas e propósitos. A igreja precisa estar ouvindo o Espírito Santo. O que nós precisamos como igreja é sensibilidade ao Espírito Santo. Várias vezes na Bíblia diz que nós devemos estar atentos ao que o Espírito Santo está falando, ao que Deus fala conosco, e discernindo isso como corpo. Em terceiro lugar, o texto de Atos 13 nos mostra que uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos dar discernimento e autoridade. Discernimento e autoridade. Os irmãos percebem a partir do verso 4, diz assim, enviados por quem? Isso mesmo, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos guia. E eles foram para lugares onde? Chipre, eles foram expandindo, Salamina, a palavra de Deus estava sendo pregada, e eles começam pregando sempre numa sinagoga judaica, porque nós sabemos que no contexto que o evangelho foi dado, a nação de Israel foi separada por Deus, para através deles vir o Messias, e a pregação inicialmente era somente aos judeus. Eles procuravam uma sinagoga onde haviam pessoas tementes a Deus, esperando pelo Messias, e Paulo começa a pregar ali, e os judeus ouvindo, né? O texto diz que eles mesmos deram essa oportunidade, o que é comum nas sinagogas, só que ali no texto, fala que Paulo pregava a palavra de Deus, mas se levanta aqui um certo judeu, um mágico, falso profeta, o nome dele era Bar Jesus, um espírito de engano que usava uma pessoa naquele lugar, e que estava atrapalhando um procônsul ali, né, o Sérgio, e um homem inteligente, que estava ali ouvindo, querendo ouvir o evangelho, mas esse espírito de engano, através de Elimas, estava tentando atrapalhar aquele homem, o Sérgio Paulo, de ouvir o evangelho. E Paulo tem, pelo Espírito Santo, discernimento, e repreende aquele espírito de engano, e ainda libera uma palavra específica, dizendo: você vai ficar cego por algum momento. Não era aquela intenção de amaldiçoar, de liberar uma palavra precipitada. Foi um discernimento do Espírito Santo específico, que se cumpriu e trouxe temor a quem estava perto. O próprio Sérgio Paulo, ele ficou impressionado e ele creu na palavra. Discernimento. O Espírito Santo não só nos guia à missão, mas ele vai nos dando discernimento de enganos no nosso coração, e de enganos ao nosso redor, tentando desviar a gente da verdadeira fé e da pureza do evangelho, da simplicidade do evangelho. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo, amado, para que a gente não caia nos enganos do nosso coração e naqueles enganos ao nosso redor, com aparência de sabedoria ou de misticismo, como esse mágico aqui o é, místico. Em quarto lugar, o Espírito Santo também vai nos dar oportunidades de pregar o evangelho. O versículo 16 em diante, de Atos 13, mostra que Paulo estava ali naquela sinagoga, e os irmãos, os judeus, deram a ele a oportunidade. O Espírito Santo vai abrir portas para a gente falar da palavra em lugares que às vezes a gente nem imagina, pessoas, situações, encontros, reuniões, onde você vai ter uma oportunidade. O Espírito Santo vai fazer isso com você e comigo. É interessante perceber, irmãos, que o texto de Atos 13 começa colocando Saulo em último lugar, depois começa falando Saulo e os seus companheiros. O texto começa mostrando depois que ele é chamado de Paulo, que é o nome grego, Saulo seria o nome hebraico, e o texto vai concluir no capítulo 13 falando só, Paulo e Barnabé. Barnabé era o líder, inicialmente era Barnabé e Saulo, depois Saulo e seus companheiros, depois Paulo e Barnabé.
Deus vai levantando Paulo com uma característica maior, destaque maior, não para a soberba dele, não porque ele era o melhor, mas para mostrar a graça de Deus. Aquele que ninguém imaginava se tornou alguém relevante, de destaque, e em algum momento o Senhor tinha que tratar até com orgulho, para ele não ficar soberbo. Mas Paulo aqui tem uma oportunidade e ele prega, irmão. E o que ele prega para os judeus? Ele prega o Evangelho de Jesus. Mas como que é o esboço da mensagem de Paulo? Ele prega a partir da lei e dos profetas. Ele pega a história do povo de Israel e ele prega a Bíblia na sua essência, um resumo aí do Antigo Testamento, levando o povo de Israel a entender que Deus estava preparando, através de toda a antiga aliança, o Antigo Testamento, que nós chamamos de Primeiro Testamento, eles vão preparando, Paulo vai preparando até falar assim: olha, e Jesus foi enviado por Deus, como ele mesmo prometeu, o Salvador. João Batista falou sobre ele, mas ele veio, e os sacerdotes, olha aí esse texto que nós lemos, o versículo 27, os que habitavam em Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem os profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Paulo está dizendo, eles leem os profetas, os romanos, as autoridades que não liam, eles estavam cumprindo a profecia sem saber. Amado, há muitas palavras de Deus que às vezes estão se cumprindo literalmente no nosso tempo, e às vezes na nossa vida, e a gente não percebe. Às vezes de forma positiva, mas às vezes também de forma negativa. Por exemplo, a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor vai se esfriar de quase todos. Às vezes a gente lê isso, até diz isso, mas às vezes isso está se cumprindo na nossa vida. Paulo aqui está pregando o Evangelho, mostrando, olha, Deus é soberano, toda a história era para preparar o caminho da vinda do Messias. Jesus veio e vocês mataram Jesus mesmo lendo a palavra todos os dias. Mas ele teve uma oportunidade de pregar o Evangelho. Em quinto lugar, o Espírito Santo também vai nos levar à compreensão de que o Evangelho tem que ser pregado para todos os povos, para todas as nações. Quando Paulo termina a pregação aqui para os judeus, irmãos, alguns homens piedosos, alguns homens consagrados, se unem a eles, percebem, porque quem ama a verdade, vai abraçar a verdade, vai crer na verdade. Quando nós falamos a verdade do Evangelho, aqueles que creem ou que querem a verdade, vão aderir, vão se submeter a elas. Não é apenas você concordar que aquilo é verdade, porque há muitas pessoas, e nós podemos cair nesse engano, achando que concordar com a verdade já basta. Não, quando você concorda com a verdade, mas não se conforma à verdade, você está andando na religiosidade, você está andando no engano. Quando você crê na verdade e ama a verdade, você vai se submeter à verdade, você vai abraçar e ser transformado por essa verdade. O versículo 42 diz que um grupo falou assim, volta no próximo sábado, e um grupo ficou perto deles, e Paulo e Barnabé, aí já está Paulo como líder da dupla, Paulo e Barnabé falavam, persuadiam, para que eles perseverassem na graça de Deus. Já começa aqui alguns discípulos surgindo. Mas a partir do verso 44, uma multidão se reúne, todo mundo da cidade quer ouvir quem é esse Paulo que está pregando essas coisas, e a multidão, quando veio, os judeus começaram a se opor a Paulo, e é interessante, que não foi nem uma questão doutrinária, foi uma questão de ciúme. Tinha um ciúme porque o Evangelho começou a mexer com pessoas, transformar. A religiosidade tenta manter as pessoas debaixo de um controle humano, e o Evangelho, ele liberta a gente de todo controle humano, nos coloca debaixo do controle do Espírito Santo. Então eles ficaram com ira, porque eles viram que Paulo e Barnabé pregavam e o povo estava se convertendo, ficaram com inveja, porque eles iam perder o poder humano do controle da religião. E aí eles começam até a instigar mulheres piedosas e de alta posição. Isso é muito interessante. Eram mulheres que tinham uma vida moralmente boa, de ética, pessoas respeitadas e que tinham dinheiro. Essas duas coisas às vezes as pessoas usam para poder colocar as suas vontades, os seus ideais, ideologias na mente das pessoas, e essas mulheres levantaram-se contra eles, e Paulo e Barnabé, a partir do versículo 50, diz aí que eles saíram daquele território, mas tinha gente que aderiu, que se converteu, porque o Evangelho faz isso. O Espírito Santo, ele vai nos levar a outros povos, e é o que eles falam nesse contexto. O Paulo
diz o seguinte, que os judeus podem ter negado, não desejado se render ao Evangelho, mas o versículo 48 diz: os gentios ouvindo se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Paulo está dizendo o seguinte: muitos rejeitaram, vocês judeus estão aqui negando nesse contexto, mas os gentios, os não judeus, eles vão ouvir o Evangelho. E Paulo começa a ter o discernimento que isso estava já no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento. Desde Gênesis, o Senhor sempre desejou alcançar todos os povos e nações. Israel demorou a entender isso, e até hoje eles são ainda etnocêntricos, eles são eles idolatram a sua própria etnia, a sua própria raça. E Deus está mudando isso graças ao Senhor e a graça, a misericórdia do Senhor Jesus. Judeus estão se convertendo em toda a terra, e nós cremos que aqui Paulo tem a visão aberta, que não foi porque Jesus falou: ide por todo mundo e pregai a toda criatura, até os confins da terra. Jesus falou isso porque essa revelação já está na palavra desde Gênesis, mas a nação de Israel teve dificuldade, como a igreja sempre teve na história dificuldade de entender que o Evangelho que nos alcançou precisa nos incendiar para alcançarmos todas as nações da terra, todas as etnias, os lugares mais difíceis, onde ninguém quer ir. O Espírito Santo vai levar a igreja a tocar, a cooperar, a ajudar, a enviar, de alguma maneira. Quem estiver cheio do Espírito Santo vai se comprometer de levar o Evangelho a todos os povos. E em último lugar, uma igreja guiada pelo Espírito Santo vai sempre estar transbordando da alegria do Espírito Santo. O último versículo do capítulo 13 diz aí que os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amado, quando a gente faz a vontade de Deus, a alegria de Deus vai nos enchendo cada dia mais. Temos momentos difíceis, a Bíblia diz que teremos aflições, mas a marca de um filho de Deus vai ser a alegria do Espírito Santo, e é transbordando. Quem estiver perto vai perceber e vai ser tocado pela alegria de Deus na nossa vida. Nós podemos ter noites de tristeza, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria de Deus será derramada. Assim é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos inspire através da visão da igreja de Antioquia, guiada pelo Espírito Santo. Amém.